Bom momento, torcida alvirrubra, torcida hexacampeã de Pernambuco, torcida campeã do Centenário, torcida campeã brasileira de futebol no estado de Pernambuco. Este é o 27º Corneta Alvirrubra, que está no ar a partir deste exato momento. É um momento que a gente não tem muito o que comemorar, né? O Náutico teve um empate dentro de casa, o 6º jogo seguido sem vitória, dentro do seu próprio estado, o estado dos aflitos. E um dia muito difícil, né? Porque a gente tem que lembrar os 6.166.898 casos, com 170.799 mortes pela Covid-19, a pandemia que está assolando o mundo e o Brasil, especialmente nesse governo de Jair Messias Bolsonaro, governo de General Mourão, governo que está tendo esse modus operandi copiado pelo senhor João Campos, aqui no Recife, lembrando a conjectura pernambucana. E também a gente tem um agravante, porque a gente luta pelos conceitos da torcida de futebol, né? E a gente já está privado do estádio há muitos meses, que o futebol voltou sem respeito à torcida. E a gente teve hoje a notícia extremamente abalosa. Eu sei que, além de torcedores do Náutico, eu sei que ele não é torcedor do Náutico, nem nada, nem é brasileiro, mas enfim, todos nós, antes de torcedores de qualquer clube, somos amantes do futebol. Então, eu quero fazer uma abertura diferente do programa para falar de Diego Armando Maradona, que nos deixou no dia de hoje, que fez várias gerações gostarem desse esporte chamado futebol, e que o Corneta Alvirrubra, eu sei que o Instiga, que é o espaço para fazer esse tipo de registro, né, de narrações esportivas e tudo mais, mas eu queria deixar realmente uma homenagem para um grande esportista, para um grande homem que, como pessoa, inclusive, que tem posicionamento, teve sempre muitos posicionamentos muito fortes, muito contundentes, muito corretos. Não, era um homem, verdadeiramente, ele não era um rei despostado do seu povo, né? Então, em homenagem a Diego Armando Maradona, a gente fez uma homenagem pelo Corneta Alvirrubra, pelo Instiga Alvirrubra, e eu vou lançar agora aqui para ser tocada nesse início completamente atípico de Corneta Alvirrubra, que eu acho que vale essa homenagem. A gente fazendo uma narração do gol de Maradona em 86, usando os bordões dos locutores esportivos que a gente coloca no Instiga Alvirrubra, que são os locutores daqui de Pernambuco. Toca no time argentina, recebe a Maradona, passa para o meio de dois, ultrapassa no meio de campo, ele vai bom, ela sem combate pela ponta direita, ele passa para o primeiro, passa para o segundo, entrou na grande área, driblou o goleiro, vai marcar, tirou, toma! E que gol da Argentina! Maradona fez uma jogada sensacional, pegou ainda no campo de defesa, passou pelo meio de dois, driblou três, driblou o goleiro da Inglaterra. Tem gente mexendo no placar agora, 2 para a Argentina, 0 para a equipe da Inglaterra. Maradona é bola na rede. Pronto, feita a homenagem, vamos voltar ao nosso momento mundano. Por mim, não existiria nem jogo num dia como hoje, tá? Mas teve jogo, o Náutico esteve em campo e o Clube Náutico Capibaribe jogou
com Anderson, Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves, Kevin, Haldney Djavan, Jean Carlos Rui, Álvaro e Chiesa. No segundo tempo, no decorrer da partida, frise-se, entraram William Simões no lugar de Kevin, Matheus Tindado no lugar de Djavan, Eric entrou no lugar de Álvaro, que saiu machucado ainda no primeiro tempo, Jorge Henrique entrou no intervalo no lugar de Rui, Dadal Belmonte entrou no lugar de Jean Carlos. Esse foi o time do Náutico nesta partida. Então, para passar a bola para os nossos companheiros que vão fazer o programa comigo esta noite, visto que a nossa companheira Alice está fora e, por obviamente, ela não estar aqui, eu que estou comandando o programa essa noite. Marcelo Falcone, o que é que lhe chama a atenção em Náutico 0, Vitória 0? Bom momento, minha gente. Mais uma noite triste para o Alvirrubro e para a Alvirrubra, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo de pandemia, onde não éramos para estar tendo futebol e ainda perdemos esse grande astro e grande esquerdista e muito importante, um atleta da sua magnitude, com alcance mundial de todos os continentes, ter uns posicionamentos alinhados à esquerda dessa maneira. Ele não só foi um grande atleta, como ele também usava, né, sua imagem para poder tentar lutar minimamente contra a desigualdade. Eu estava fumando cigarro hoje, na hora do almoço, quando o Manolo falou para a gente. Eu fiquei pensando, caralho, velho, Maradona morreu. Coroa foi tipo o Keith Richards do futebol, né, man? Ele chegou longe demais, conquistou muita coisa e ficou aí de exemplo para essas gerações de agora. Uma saudação para a nossa companheira Alice, que não pode estar aqui com a gente hoje, mas em breve, com certeza, ela estará de volta conosco. Falando um pouco do jogo, eu vou só citar uma coisa. O goleiro não precisou fazer uma defesa hoje, mas nem por isso o time deixou de dar espaço. Anderson, com movimentos básicos, como reposição de bola, saída do gol, saída para cruzamentos, saída com os pés enquanto é pressionado pelo adversário, ele mostrou a diferença de um goleiro em formação para um goleiro que está com deficiências de juniores. Assim. Jefferson tem 27 anos, Anderson tem 22 anos, e a gente viu grandes diferenças com pouquíssima coisa no jogo de hoje. O resto vamos mais para frente, porque Eric encheu minha paciência, hoje eu estou muito puto. Caio César, o que é que lhe chamou a atenção desse jogo Náutico 0, Vitória 0? Dê a sua primeira palavra, a sua introdução para o jogo e as suas primeiras palavras no Corneta Alvirrubro. Bom momento para todos, para todas. Num dia de luto para o futebol mundial, né? E isso inclui, é claro, o futebol brasileiro. O jogo entre Náutico e Vitória hoje contrapôs dois times em situação difícil na Série B, né? Não esqueçamos que não foi um duelo entre um Náutico que luta para sair do Z4 contra o Vitória, que joga na primeira parte da tabela, que luta pelo acesso. Não, é o Vitória que também luta contra o rebaixamento. E isso explica muito as críticas que possam vir a ser feitas sobre a qualidade do que a gente viu hoje sendo apresentado em campo. No entanto, o gosto é muito amargo, porque aos 43 minutos, uma bola na trave daquela de Dadá e várias outras chances desperdiçadas, além de uma partida em que o goleiro do Náutico não fez muito esforço. Então, a sensação é péssima, né? A sensação bem... a anestesia. Sobre a data de hoje em si, né? Diego Armando Maradona compõe um ano difícil, um retrato do fim desse primeiro quarto do século XXI, né? E especificamente nesse ano de 2020, onde a gente perdeu já Aldir Blanc, Moraes Moreira, Quino Terron, né? O autor de Mafalda, e agora essa lenda esportiva. E não só essa lenda esportiva, mas esse ícone do comportamento, do pensamento político da América do Sul. Diego Armando Maradona representa a América do Sul para o mundo. Ele faz parte das veias abertas da América Latina. É verdade. Então vamos... Mas a gente já falou bastante, eu acredito, nessa introdução, né, sobre
a passagem de Diego Armando Maradona, que a gente, inclusive, deixa muito claro que é mais um motivo pelo qual nos entristece ver o futebol nesse exato momento, porque já é um futebol sem torcida, já é um futebol nem pandemia, e ainda ver um grande ídolo, um grande ícone do futebol ter a sua passagem, ter seu momento de ida para o outro plano, para quem acredita, para sua religião, né? Você é um momento difícil para qualquer um que gosta de futebol e não é fácil para a gente fazer esse programa. Mas vamos seguir falando de Náutico e Vitória, que é aquilo que interessa ao nosso ouvinte. Eu queria começar a nossa discussão a partir do seguinte contexto. O Náutico foi um time que no segundo tempo ele teve mais posse de bola, teve muito mais volume de jogo, muito mais finalizações. Porém, uma coisa, a meu ver, que me chamou a atenção foi a falta de transição da equipe do Clube Náutico Capibaribe. Então, Caio César, eu quero começar contigo o debate. O que a gente pode fazer, porque já encerrou a janela de transferência, e então o elenco é esse mesmo, o que se pode fazer com o Clube Náutico Capibaribe em relação à transição do Náutico da defesa para o campo de ataque? Bem, a gente começa um novo momento do campeonato, porque hoje a gente está vendo o time de Hélio dos Anjos jogando. Já dá para dizer tranquilamente que esse é o time de Hélio dos Anjos. Não necessariamente treinado como se deveria, mas isso é uma discussão que não cabe a gente ficar insistindo, né, nesse contexto que está o futebol brasileiro, né, de pandemia. Então, assim, não tem tempo, o tempo é esse. Qualquer 2, 3 dias a mais, 4, 5, em que se assume o time, já é a equipe do treinador que está ali na área técnica. E sobre a transição, olha, em termos de elenco, não tem o que fazer, cara. O time é esse. Hoje, por exemplo, a gente teve a volta do Amador, né? Matheus Trindade, porque de repentemente Djavan ali teve uma cãibra, né? E teve que sair, inclusive, uma cena de amadorismo puro, né? O cara podia ficar dentro do campo pedindo atendimento. Não, ele preferiu expor a equipe defensivamente e ele mesmo se deslocou até a margem da linha lateral, mostrando que falta qualidade no Náutico e faltam outros elementos que compõem um time que queira ficar na Série B, como experiência, como certa vivência dentro de uma competição tão complicada como a Série B. Então, assim, em termos de elenco, a gente já está sofrendo muito, por si só. E ainda tem essa questão do departamento médico, que também eu acho que pesa bastante. Veja, eu vou passar a bola para o Falcone, porque eu queria saber o seguinte, tudo bem, a gente tem um elenco muito frágil, a gente tem uma dificuldade técnica gritante, isso é uma coisa crônica desde o início do ano, mas eu queria saber o seguinte, Hélio dos Anjos, ele vai ter esse time aí para trabalhar, porque a janela de transferências ela já acabou. E a transição do Náutico é essa, a defesa do Náutico é essa. O que é possível fazer para dizer para o torcedor que está ouvindo a gente? Tenha esperança, o Náutico pode fazer isso aqui que não vai cair. Amigo, tá bem difícil, pô, porque o time é esse, como vocês me disseram. Rafael Ribeiro não vai embora, não vai vir ninguém para o lugar dele. Matheus Trindade tá aí e vai ficar. E assim, desde Gilson Kleina, a gente sabe que esse time não tem transição defensiva-ofensiva. Depois da 5ª partida sob o comando de Gilson Kleina, se eu não me engano, foi aquela vitória contra o... Não, na verdade, o último jogo que o Náutico se apresentou de forma ok foi contra a Chapecoense. Aquele gol no final do jogo, assim, foi uma banha de água fria na campanha da gente. Daquilo foi só água para o ralo. E, assim, o time não se encaixa defensivamente. Mas, como eu comentei na abertura, eu senti uma leve diferença. Jefferson não estava no gol hoje, era Anderson. E aí, Painho disse que Jefferson tá um chama-gol da porra. Que, bem dizer, Anderson nem sujou a roupa. E, assim, se Anderson nem sujou a roupa, mostra que a gente melhorou defensivamente. Melhorou. Mas eu ainda sinto, assim, que do tipo, a gente dá muito espaço para o adversário.
Você vê ali dos Anjos assim, emputecido com o espaço que Haldane e Djavan deram para os meios adversários avançarem ou girarem no domínio de bola, e o quanto ele estava irritado com a troca de passes da Alvirrubra, que era péssima. Se não errava o segundo, eu errava o terceiro passe. A defesa tentava sair jogando. Olha, eu sou o defensor da experimentação do futebol ofensivo, adoro. Mas deixa isso para a Premier League, Champions League, Flamengo, São Paulo de Fernando Diniz, time de São Paulo. Jogador ruim, não sabe sair jogando. Ainda mais um Djavan da vida, um Matheus Trindade, um Camutanga. Porra, velho, essa saída de bola com qualidade, sem qualidade, vai custar pontos a gente, a qualquer momento. O Kleina já custou, não vai custar agora. É o mesmo time, pô. Não mudou ninguém, é o mesmo time. A transição da gente, assim, tá bizarra. Não tem condições, é muito lenta, dá muito espaço. Os jogadores não se apresentam. Chiesa, nos últimos 5 jogos, resolveu se movimentar e ninguém dá a bola. Eric entrou, puta que pariu, velho, fez raiva. Era para ter saído com 15 minutos do segundo tempo. Álvaro é um cone, a bola bate nele e corre. Assim, infelizmente, ele saiu lesionado, porque o garoto tem faro de gol, mas ele tem que ser posicionado de forma diferente. Ele não é jogador de tabela, não é jogador de dar toque, não é jogador de fazer lançamento. Ele só pode dar um toque na bola até para fazer o gol, que é isso que ele sabe. Olha, eu acredito que alguns sacrifícios técnicos e táticos eles devam ser executados a partir das próximas rodadas, né? Porque se você vê o que Álvaro desempenhou hoje, você percebe tranquilamente que Álvaro não é jogador para jogar fora da área, mas sim próximo do gol, né? O mesmo vale, por exemplo, para outros jogadores que acabaram sendo sacrificados, vou dizer assim, não sei se sacrificado é a palavra certa, mas que tiveram que assumir posicionamentos que você viu no jogo que na prática não ia contribuir e acabaram sendo prejudicados. Por exemplo, eu acho que Rui, ele não fez um primeiro tempo tão ruim para ter sido sacado logo no intervalo, entendeu? Nossa, Jean Carlos fez... Podia ter saído no primeiro tempo, na verdade. A gente fez até uma brincadeira, eu tava fazendo uma brincadeira com vocês no grupo, que tipo, eu imagino o vestiário, né? Aí ele dos Anjos falou, não deu certo, Jean Carlos com Rui junto. Jean Carlos, meu filho, você tem que se movimentar mais. Por causa disso, eu vou tirar Rui. Porque Jean Carlos, ele, enquanto, se a gente fizer um comparativo entre Jean Carlos e Rui buscou mais o jogo, Rui acionou mais os lados, que tem sido uma das formas do Náutico chegar até a área do adversário, que é explorar. O problema é que nossos laterais estão uma belezinha, né? Hereda não acerta nada e o William Simões de novo perdeu a vaga para Kevin e de novo mostrou-se que essa tentativa é frustrada. Porque por mais que o William Simões deixe espaço, Kevin não sai nada, nem ofensiva, nem defensivamente. Em tese, seria uma espécie de meio atacante que desempenharia essa função, ou um ponta, que seria o caso, por exemplo, de Eric, né? Que, na minha opinião, por exemplo, o Eric não fez uma boa partida, mas ele foi um jogador extremamente acionado. E isso também se leva em consideração pelo sistema defensivo dos lados do Vitória, entendeu? Às vezes, quando a gente diz que Eric está bem, quando um jogador está bem, porque ele está recebendo a bola demais, é porque do lado de lá está se jogando de menos. Né? Se Eric tivesse bem, a gente tinha tido falta na frente da área, falta na lateral da área, tinha finalização, tinha bola enfiada, tinha chute no gol. Ele só chuta para fora, porque Chiesa cansou de ficar que nem uma zorrinha para um lado e para o outro. Uma bola ele não deu para Chiesa, uma bola. Eu acredito que nesse esquema de jogar pelo lado, nós tivemos da parte de Eric, que foi o jogador que mais se evidenciou, vamos dizer assim, no ataque alvirrubro, mas ele se evidenciou mais porque a bola não chegou em Chiesa, por exemplo. Que eu não acho que fez uma má partida hoje. Eu não acho que Chiesa fez uma má partida. Ele fez o que ele podia fazer. Aliás, fez até mais em alguns momentos, quando saiu da área para buscar essa bola. O problema é que quando ele buscava essa bola e olhava para a área, ninguém estava. Né? Então, assim, nem atrás para receber a bola, não estava nem na área, não tinha ninguém ao redor, ele estava sempre no meio de 3, 4 ou 5 jogadores do Vitória. Sempre bastante ilhado. Não acompanha o cara, pô. Sempre bastante ilhado. Quando eu vi o Vitória cansar, eu vi que, de repente, um dos jogadores de meio, como Jorge Henrique, Haldane, meu Deus, vou citar ele, Matheus Trindade, e depois Dadá, eles tiveram chances de receber aquela bola, aquele famoso dá voltando, né? E equivocadamente essa bola não chegou. E isso se deve à má qualidade técnica de Eric, por exemplo. A individualidade dele,
que não fez acontecer. Eu vi uma bola, gente, hoje, que Hereda, ele ganhou aquela famosa bola. Ganhei e vou ficar sozinho, a hora do gol é agora. E ele olhou para a área e cruzou sem sequer ter olhado para quem vinha. E Jean Carlos estava apontando para a marca do pênalti, dizendo para ele, meu filho, era aqui. E ele ia ficar de frente para o gol. Quando aconteceu isso, que não foi da parte de Eric, foi da parte de Hereda de novo, Matheus Trindade recebeu uma bola. Gente, olha, eu sei que foi pavoroso o que Dadá fez. Pavoroso. Esperou uma eternidade para meter a bola no lugar mais difícil, meteu na trave. A espessura da trave é bem menor do que a espessura da barra. Ele fez o mais difícil. Goleiro, era mais fácil acertar o goleiro do que a trave, porra. Exato. Mas eu vi hoje uma cena que eu fiquei assim, é isso, não tem o que fazer. Eu vi Matheus Trindade recebendo uma bola de frente pro gol, de frente. E a bola foi redondinha, boa. Ele não olhou pro gol. Ele chutou sem ter nem aberto o compasso. Sabe aquele compasso? Quem é peladeiro sabe. O cara vai abrir o compasso para chutar a bola, meter uma chapada, dar uma bomba, fazer qualquer coisa. Mas tem que ter aquele movimento. Ele não fez esse movimento de quadril, né? Ele não olhou nem pra barra, velho. Não olhou nem pra barra. E aí, Caio, no fim das contas, é como você perguntou. O que mais tem o Náutico para dar? O Náutico tem isso. E talvez, quem sabe, gol para fazer. A gente tem que esperar uma intervenção milagrosa e uma melhoria individual dos jogadores. Hoje, por exemplo, eu acho que a equipe do Náutico jogou um jogo de Série B. Um jogo ruim de Série B, mas de Série B. Antes jogava os jogos de Série C. Então, nem se compara aos dois últimos jogos, por exemplo. E talvez a falta de inventividade de Hélio dos Anjos ameniza um pouco, porque, por exemplo, o Vitória não foi tão ameaçador. Mas isso também se deve, gente, ao Vitória, que o Vitória é o 16º da Série B. Mas o Vitória só está na frente da gente, basicamente. Exato. Não tem nada demais a oferecer. Algumas virtudes são capazes de serem vislumbradas, porque o Náutico jogou no 4-4-2, jogou simples. É isso. Caio, tu tá sem áudio de novo. Olha, só para deixar a minha opinião sobre o jogo, eu acho que o Náutico fez um primeiro tempo muito fraco. Foi dominado pelo time do Vitória no primeiro tempo, porém o técnico Hélio dos Anjos ele ajustou a postura da equipe para a segunda etapa. O Náutico evoluiu na partida, mas não conseguiu efetivar isso em gols, né? Não conseguiu finalizar mais, teve mais posse de bola, quase 60% de posse no segundo tempo. Agora, não sei se foi a limitação, eu ainda estou na dúvida, se foi a limitação técnica do banco ou se foi os erros Eu acho que foi mais isso, foi mais limitação técnica mesmo, porque, por exemplo, amigo, você tem que colocar Trindade, técnica. Você tem que colocar Eric, você tem que colocar Dadá, e aí você vê e você olha para quem não foi utilizado no banco, realmente não tem quem botar. Então, tem esse álibi de que a questão dos desfalques ela é complicada. Agora, o Náutico conseguiu ter um volume de jogo muito interessante, não conseguiu traduzir isso em gol. Agora, voltando para a realidade nua e crua da tabela, o Náutico está a 5 pontos atrás do primeiro fora da zona, que é o próprio Vitória, que foi o adversário de hoje. O Náutico vai jogar fora de casa sábado contra o Juventude, e depois desse jogo o Náutico tem uma sequência de 4 jogos absolutamente importantes, porque o Náutico enfrenta o Guarani em casa, Figueirense fora, vai enfrentar também em casa o Brasil de Pelotas e sai para enfrentar a equipe do... Fugiu o nome agora... o Botafogo de Ribeirão Preto, que é o time que também está na zona do rebaixamento. Ou seja, 4 confrontos diretos em sequência a partir da outra jornada, depois do próximo sábado. A pergunta que fica, com esse futebol que o Náutico apresentou no sábado passado, apresentou hoje, em especial no segundo tempo, vocês acreditam que o Náutico tem condições de fazer pontos suficientes para reverter
esses 5 pontos que o Náutico tem para sair da zona do rebaixamento? Desculpa, foi uma pergunta. Eu acabei caindo aqui, eu acho. Eu quero saber o seguinte: o Náutico vai enfrentar, depois do jogo do Juventude, 4 confrontos diretos. Figueirense. É a chance Guarani, de sair da zona de rebaixamento. Seria Guarani. Figueirense. Guarani pega o Brasil e o fora de casa o Botafogo de Ribeirão. Nesses 4 jogos, nesses 5 jogos, vocês acham que o Náutico pontua o suficiente para sair da zona de rebaixamento e respirar pelo que o Náutico vem jogando desde a chegada de Hélio dos Anjos, ou a gente pode chegar para a torcida e dizer tchau pro Louro, acabou, vamos pensar logo na Série C 2021? Olha, se pensa na Série C de 2021, o treinador já tem, né? Porque o treinador que ano passado disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e chegou à fase decisiva. Então, e foi eliminado por Gilmar da Pouso, é bom frisar. No último minuto do jogo, aquele pênalti, aquela coisa toda. Jogando melhor, no contar das favas, jogando melhor as 2 partidas, né? O Paysandu foi melhor do que o Náutico. Foi completamente superior, a gente passou no... Exatamente. Agora sim, ainda tem jogo. E agora, definitivamente, ainda tem jogo. Porque são 4 confrontos cruciais, né? Tirando, claro, eu digo que é crucial porque arrancar o ponto do Juventude pode nos trazer uma mensagem muito mais positiva do que qualquer coisa que a gente espere de negativo, né? Se você empata contra um time que está lutando contra o G4, é uma situação interessante para vislumbrar as próximas rodadas, né? Mas os outros confrontos é confronto para vencer, não tem nem discussão. Amigo, um jogo não precisa ser um bom jogo. Pontuar contra o Juventude é fundamental para esse time ganhar mais confiança, porque o time teve melhoras evidentes hoje, até de posicionamento mesmo, até de não levar tantas bolas pelas laterais. Acredito que a entrada de Kevin foi por isso, mas nem por isso se justifica a titularidade dele. O time tem que ganhar confiança, era muito importante pontuar hoje, como era importante ter pontuado no jogo passado, o time não estava pontuando. E assim, Jean Carlos, hoje eu perdi 10 minutos da partida, porque eu estava terminando minha terapia. Homens alvirrubros, façam terapia, é muito importante. E assim, ele está precisando, evidente, de terapia, porra. O cara não acerta um passe de 3 metros, não acerta uma virada de jogo, tudo é dar a bola para o adversário. Eric, eu nem preciso comentar mais, né? É todo jogo. Todo jogo. Jean Carlos entrou com a perna pesada. Parecia que ele deu 50 voltas no campo antes de entrar. Não acertava nada. Rui, que teve um lampejo ou outro, mas não estava errando tanto, estava tendo espaço e dando algumas bolas, saiu, sem justificativa. Se o cara pode jogar 45 minutos, bota ele para jogar 50, 55. Estava menos danoso do que o Jean Carlos fez o resto do jogo. Tá muito sem confiança, não acerta nada. Não consegue fazer uma tabela, uma enfiada. É muito desmotivante ver os jogos do Náutico. Assim, nesse momento, até eu preciso de pelo menos mais 2 jogos, assim, porque o time já está tendo outra cara, mas a mudança é muito lenta, muito sem vontade. O primeiro tempo parecia que o Náutico não tinha a menor vontade de ganhar o jogo. E o segundo tempo foi: vocês se esforçaram um pouquinho, fica aí com esse 0-0 para valer a pena, porque não jogou bola nem para fazer aquele gol do Dada Belmonte, que foi na trave. Sinceramente, assim, muito desmotivante as partidas, muito desmotivante a defesa, muito desmotivante até Haldane, assim. O time vem tão mal assim que os erros dele vêm se evidenciando. E Ronaldo Alves não fez uma partida boa até agora, né? A zaga tá uma brincadeira. Eu acho que é desmotivante tudo, o Náutico como um todo, porque todos os cartilhas do que fazer de positivo, entre aspas, né, na cartilha da boa gestão, naquele manualzinho de imprensa, de todo, do senso comum, isso vai acontecendo e a diretoria do Náutico tenta fazer pelo menos isso e nada dá resultado. Hoje teve a Avenida Rubra, num contexto de pandemia que eu não sei, que particularmente no contexto de saúde não é o correto, mas para efeito de
apoio à equipe, isso poderia fazer algum resultado e não fez, né? E assim, isso para mim é o que vai sendo mais complicado, porque eu vejo o Náutico tentando de tudo e nada dá resultado. Nada consegue fazer mudar o panorama do Clube Náutico Capibaribe. E aí, assim, em relação a Jean Carlos, na minha opinião, a gente precisa frisar que não é só ele que precisa de atendimento psicológico, não é frescura, Sim. tá? Tem que vários, eu Não é acho que o não estou falando de elenco brincadeira, não, em de grande verdade. O parte precisa elenco disso. precisa Não, de não uma estou terapia em desmentindo. grupo. Eu não estou discordando de você, não. Não, eu estou Eu só entendendo, estou amigo, eu estou ampliando a reiterando sua só. discussão. Eu só estou Sim, sim, ampliando sim. a sua discussão. É só que tipo, o grupo inteiro devia fazer uma terapia para ver se junta de novo. Exato, exatamente. Eu tô nessa linha mesmo, que é uma coisa que precisa ser realmente implantada como, não só no Náutico, tá, mas no meio do futebol. Precisa ter essa consciência de que o atendimento psicológico aos jogadores é uma coisa que é mais do que necessária. Então, assim, eu acho que o Náutico tem essa dificuldade e é mais problemática, porque jogadores como o Jean Carlos não conseguem voltar a jogar bola. E eu tenho muito pouco a ter de esperança de um Náutico voltar a ser competitivo nessa competição, porque 4 jogos de vitórias em 23 partidas, jogando nada, praticamente todas elas, é muito difícil. Mas vamos seguir com o programa, porque o tempo está passando. Vamos agora para a fase do corneta. Vamos fazer a nossa corneta alvirrubra, o nosso momento clássico, a corneta, o morcego da rodada. Para mim, meu morcego, ele vai pro nosso querido jogador Jean Carlos, porque não fez absolutamente nada. Foi um jogador realmente Chupa-sangue. figurativo na partida, um chupa-sangue, tá? E a minha corneta, ela vai ficar para o senhor, para Diógenes, pelo seguinte: Anderson, ele estreou hoje e não fez uma partida nada demais. Não fez nenhuma grande defesa. Mas ele fez o suficiente, principalmente no primeiro tempo, para mostrar que é um goleiro minimamente competitivo para uma Série B. E isso já mostra ele anos-luz à frente de Jefferson. E Marcão, que veio, porra. E Marcão, que já foi embora. Então, a demora para trazer um jogador de goleiro minimamente decente, e aí fica a pergunta: se um goleiro que prestasse, não necessariamente Anderson, porque eu não sei se mais para trás ele estaria no mercado, mas se tivesse chegado a umas 10 rodadas atrás um goleiro que prestasse, o Náutico estaria onde está? É complicado. Eu acho que não, né? Eu acho que muitos jogos ali. Eu posso contar com o jogo do Avaí, ele defenderia aquela bola? Eu acho que ele defenderia. Porra, teve um lance igualzinho hoje que o cara cruzou na área, Anderson só esticou o braço e pegou assim a bola. Jefferson levou uns 2 ou 3 gols assim, porra. Que era só esticar o braço e pegar a bola, ele não pegava. Antes que digam que a gente está muito emocionado, vamos lembrar algumas coisinhas aqui bem frias. Anderson é um goleiro de 22 anos, fez a sua estreia hoje pelo Náutico, estava no Atlético Paranaense, né, no banco de reserva do Atlético Paranaense. Veio para suprir essa carência, porque era uma carência. O Náutico não tinha um goleiro que trouxesse alguma segurança para se disputar uma Série B. Então, era uma carência. Né? Isso já faz com que a corneta da parte de Caio, por exemplo, meu amigo Caio, para mim ela seja unânime. Concordo, a corneta da rodada vai para o departamento de futebol, capitaneado por Diógenes Braga, com assinatura ali no final, né, com a canetada
de Edno Melo, que é uma palhaçada ter feito o que fizeram no passado, por uma questão de gratidão ou por algum tipo de plano de carreira, continuar com Jefferson e Marcão. E aí você tem Anderson, que foi eliminado da Série C pelo próprio Náutico, mas em momento algum aposto que o torcedor do Náutico tinha críticas a fazer ao goleiro adversário. Eu, por exemplo, achei aquele gol os 3 gols que ele levou foram gols indefensáveis contra o Náutico ali na última rodada contra o Santa Cruz, ano passado na Série C. E era um goleiro que estava se destacando pelo Santa Cruz. Então, assim, já era alguém que estava no radar, né? E só agora o cara apareceu no mercado? Eu creio que não, eu receio que não, Caio. Eu acho que as coisas não são tão... Muitas vezes a gente deixa as coisas muito complexas, muito subliminares, e às vezes elas são simples, são fáceis. É apenas um goleiro de Série B, um goleiro decente, um cara jovem, mas que tem qualidade. E que hoje já deixa a gente um pouquinho mais assegurado. Então, para esses caras, a minha corneta. O morcego da rodada, para mim, vai para um inoperante e inexpressivo Jean Carlos. Um cara que participa do jogo de uma forma muito... Hoje, né? De uma forma muito... Eu não vou dizer fraco. Fraco é uma palavra muito forte. Mas de uma forma, muitas vezes, Fraco nociva. É uma palavra muito forte. Fraco é uma palavra muito forte. Porque, assim... Foi engraçado o trocadilho, amigo. É verdade. A antonímia, né? A antonímia é bonita. Assim, ele é um jogador que foi peça fundamental, gente, em momentos pontuais ali da temporada no Náutico. Mas há de convir que não tem jogado bem. Por exemplo, a última partida contra o CRB, ele não jogou bem também, mas a gente viu que o jogo dele estava sendo muito prejudicado pelo companheiro ali de lado, que era Dadá. Hoje, foi ele por ele. E o pior é que hoje a gente teve um comparativo, que é muito mais perigoso, que foi justamente Rui fazendo uma boa partida em contraponto. Para mim, Rui fez um bom primeiro tempo, fez o que podia fazer. Eu vi momentos em que jogadores recebiam a bola e Jean Carlos estava na frente deles, porque estava parado, porque não estava se deslocando, porque não estava abrindo a opção, né? Então, assim, para mim, o morcego da rodada foi ele por ter atrapalhado, infelizmente. Eu digo infelizmente, porque é um jogador que eu tenho boas expectativas, mas não está jogando bem. Vai fazer o quê? O seu morcego, corneta e comente a atuação de Anderson. E se tivesse um goleiro, seja Anderson, seja outro goleiro que tivesse chegado há mais tempo, com a qualidade de nível de Série B, estaria o Náutico numa posição melhor na tabela? Eu sou um grande crítico de Jefferson, né? Nossa amiga Alice, inclusive, está fazendo muita falta hoje, porque ia ser um bom embate aqui, porque ela sempre acha que eu pego muito pesado com Jefferson. Mas a gente tem que lembrar que Jefferson é um goleiro de 27 anos, que não sabe bater tiro de meta, minha gente. Ele não sabe interceptar um cruzamento, ele pula mais baixo do que os jogadores que vão de cabeça. Ainda bem que sou eu que vou editar, porque eu dou essa cortada, que eu dou uma sequelada agora. Mas voltando, ele é um goleiro que não sabe pular, minha gente. Um goleiro que não sabe pular. E aí fica difícil comparar, porque Anderson nem foi exigido hoje. Mas ele teve várias chances, vários lances de saída de bola com o goleiro e com a zaga extremamente sem qualidade, que ele rifou para a lateral tranquilo, jogou lá para frente. Quando ele pega a bola com as mãos para lançar com o pé, ele lança quase que dentro da área adversária. Diferenças absurdas de coisas básicas da formação do atleta. Mas para não perder muito tempo aqui, que eu falei de Anderson, já falei mal de Jefferson pra cacete, eu vou endossar o morcego da rodada para Jean Carlos, porque ele é um jogador que está sendo nocivo nas últimas partidas, assim, erra muito, erra lances perigosos, assim, virada de jogo, recuada de bola, que ele lança o atacante adversário em profundidade. Ele não lança Chiesa em profundidade, mas lança o atleta adversário. No jogo contra o Sampaio, se eu não me engano, ele deu uma virada de bola que, puta que pariu, quase que o cara sai de cara no gol. E o meu corneta vai para Eric. Eu não vou dar para Diógenes, nem para a diretoria de futebol, nem para porra nenhuma, porque Eric devia pegar o passaporte dele e voltar para Portugal. Porque ele está fazendo raiva aqui. Eu peço até desculpas hoje aos ouvintes, que eu interrompi vocês demais.
Porque Eric me tirou do sério, assim, por 5 minutos em campo. É uma enceradeira, pô. Não dá uma bola para Chiesa, não faz uma tabela, não consegue dar uma bola em profundidade, não entra para dar um cruzamento da linha de fundo. É por isso que Thiago, na cachaça que ele estava, na perna manca que ele estava, do jeito que estava, ele tinha chance, Eric não tinha, porra. Porque ele pelo menos faz uma jogada em linha de fundo, consegue fazer uma tabela. Os dois, eu não queria trocar por um. Mas, assim, Eric tá nocivo ao time, porra. Ele entrou no lugar de Álvaro, que não conseguia trocar um passe, porque ele pegava na bola e perdia, ou tentava o drible e perdia, e conseguiu piorar a situação que já estava ruim. Assim. O Náutico, ele foi muito acionado e quase nenhuma efetividade. Não tem cruzamento, não tem lançamento, não tem chute a gol. Quando acerta a barra é cafofa, quando acerta com força é muito longe. E tiveram lances hoje do jogo que o Ronaldo fez defesas assim, que se fosse para Jefferson defender, a gente não tinha passado de partida hoje, não. Viu? Jefferson aí é muito deficiente, ainda bem que chegou Anderson, estou botando muita expectativa, porque precisava muito de uma mudança no gol há muito tempo, e espero que dê certo, que a gente leve menos gols e consiga reagir. Mas até as 2 próximas partidas aí eu não consigo acreditar no Timba, não. Então vamos dar no sequência aqui. Qual o palpite que a gente pode dar para Náutico e Juventude 9 da noite lá no frio de Caxias do Sul? Que o Náutico vai encarar no próximo sábado 9 horas da noite. Eu vou fazer meu palpite muito mais do que como torcedor do que como comentarista, vamos dizer assim, 0-0. O Marcelo Falcone. Eu continuo pessimista, mas eu vou apostar como torcedor também. Eu vou torcer por mais um empate, qualquer placar que seja. Caio. Embora verão, né? Mas lá realmente Caxias do Sul faz aqueles 20 graus, 21, que para quem é pernambucano já meteu cachecol e luva. Quando tá Boa Vista, o pessoal já tá de sobretudo, né, Caio? É assim que funciona. Mas, enfim, eu acredito num resultado de empate por ter que acreditar nisso. Acredito que algumas virtudes possam ser ressaltadas pela equipe do Náutico, porque hoje algumas virtudes foram ressaltadas de alguma forma ou de outra. Tanto que o destaque da partida, sem dúvida nenhuma, foi o goleiro do Vitória, né? Mas vamos lembrar mais uma vez, o Náutico não vai enfrentar não enfrentou hoje o 4º colocado da Série B, como irá enfrentar no próximo sábado. Então eu não sei o que esperar sobre como essas virtudes do Náutico elas vão amadurecer daqui para lá, né? Talvez elas não vá para lugar nenhum, né? Mas eu espero muito a volta de Bustamante, que, pelo amor de Deus, eu não consigo suportar o futebol de Djavan, de sua fraca e lenta transição, bicho. Me dá nos nervos. Não é um jogador ruim, não, sabe? É um jogador interessante para se ter no banco de reservas, mas para assumir uma titularidade ali é muito perigoso. Algumas oportunidades raras de chegadas do Vitória se deveram a uma marcação falha dele, por exemplo, ou de um erro de saída de bola, frouxa. ou um erro de composição. Mas, enfim... A marcação frouxa, ninguém cola em ninguém faz falta em ninguém. Mas o volante não leva nem cartão amarelo. Eu não vou me aprofundar demais, porque senão eu vou acabar trocando meu morcego da rodada, aí é sacanagem. Mas, enfim, eu acho que vai ser um empate sábado, porque eu quero que assim o seja. Bom, então vamos para a fase final do programa Corneta Alvirrubra de número 27. Eu quero que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, Alvirrubra Corne, no Twitter. Ouçam também o Instiga Alvirrubra, que é um programa mais curtinho que a gente faz de pré-jogo, eu e Caio César, contando gols do Náutico antigos, contando histórias do Náutico dos tempos passados. O último está absolutamente sensacional, uma narração inédita de Roberto Queiroz narrando o gol do Náutico contra o Vitória. Infelizmente o Náutico não ganhou hoje. Náutico, a próxima rodada contra o Juventude, goleada do Náutico na Série A contra o Juventude, uma narração que também não tem no YouTube, com narração de Adilson Couto, grau 10 internacional, de saudosa memória, e também um especial de 84, que a gente fez com muito carinho, com a narração do gol, dos gols do terceiro turno,
com o minuto final que o Náutico foi campeão na decisão, o jogo foi 0-0, o Náutico foi campeão, a narração do tá lá, Gandulão de Ouro, Ivan Lima, com a entrevista do capitão do Náutico da época, que era Edson Gaúcho, com o comentário de Luiz Cavalcante. E olha, gente, todo esse trabalho que a gente faz é com muito carinho, e é um trabalho que a gente tem leva um certo tempo. Então, quem tiver narrações do Náutico, quem tiver materiais antigos do Náutico em áudio, que a gente possa aproveitar no Instiga Alvirrubra, você que é ouvinte, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai lhe dar todo o reconhecimento no ar e vamos colocar para... Porque esse trabalho que a gente faz é para a torcida do Náutico, a gente não ganha R$1 com isso. É só para o torcedor do Náutico ter uma curadoria do clube. Então, fica esse pedido, tá? Sempre a gente faz esse pedido para a torcida do Náutico, que escuta a gente, tá? Então, o Instiga Alvirrubra é uma curadoria, é um momento de a gente ouvir os momentos antigos do Náutico, fazer uma curadoria, inclusive, do Rádio Esportivo Pernambucano, que, infelizmente, a rádio daqui não tem esse trabalho de uma forma muito consolidada. Então, a gente faz também esse trabalho em prol da torcida do Náutico, em prol da história do Náutico e, claro, sempre ouvir o Corneta Alvirrubra. De tempo em tempo a gente faz os nossos plantões, que é o 20 Conto de Corneta, sempre com nossas análises dos momentos necessários. Um pouco mais de 20 conto. E vamos que vamos, que a gente vai... Vamos ver se a gente torce para que a nossa maré melhore. Uma grande noite, um bom momento. Fiquem... Vai mandar beiçada? Mande aí. Eu vou mandar uma beiçada para nossa companheira Alice, para sua companheira Mari, que está fazendo muita falta aqui hoje, mas em breve a gente está todo mundo junto de novo. Eu acompanho o relator e aí vamos encerrar o programa, porque senão a gente já está estourado, mais do que estourado o nosso tempo. Bom momento, torcida Alvirrubra, está encerrado o 27º Corneta Alvirrubra. Não se preocupem que essa bagunça não vai continuar. Sábado volta a nossa querida Alice do Monte a comandar o programa. Boa noite, tchau, tchau! Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mundiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.